Olá pessoal, bem-vindos a mais um Boris Responde, quando vocês mandam suas dúvidas e o Boris Feldman responde. Se você tem aquela pergunta, aquela dúvida que ninguém consegue esclarecer, aquela curiosidade que ninguém sabe dizer se é verdade ou não, manda para cá no e-mail borisresponde@autopapo.com.br. Um pouquinho de paciência, é o próprio Boris quem responde a todos vocês, tanto aqui na tela quanto por e-mail. Este é o Boris Responde, de número 99. Isso significa que o próximo será uma live aqui no nosso canal, o canal do Autopapo. Então se preparem, porque o Boris Feldman vai responder tudo na bucha, na lata, sem perguntar aos universitários, sem consultar seus alfarrábios. Nem os universitários? Nem os universitários, não vai ter ajuda nenhuma, ninguém vai nem soprar nada. Vocês não me apertem muito não. Te convido a se inscrever aqui no nosso canal, acionar o sininho para ser avisado toda vez que tiver um conteúdo novo postado por aqui, inclusive a nossa live vai ser avisada aí se você tiver inscrito. Dito isso tudo, vamos agora a Boris Responde 99 e começar com a pergunta do Giovanni de Souza. E quer saber, Boris? Ele vê que hoje os 4x4 no mercado são todos diesel, grandes e muito pesados, não se encaixando na minha necessidade. E então ele quer saber se pode transformar uma Saveiro, uma Estrada, uma picape compacta, em um 4x4. Ele falou que teve essa ideia depois de conhecer a Pampa 4x4, a não saudosa Pampa 4x4, né? Ele falou que essas picapes pequenas são ótimas, mas a tração dianteira e o perfil baixo quase inutilizam os carros para regiões de terra, morro e lama, onde até um Fusca passa, de acordo com o Giovanni aqui. E aí, Boris Feldman, é viável você criar uma Saveiro ou uma Estrada 4x4? Viável é, mas eu quero saber quem vai pagar essa conta. Porque adaptar uma tração 4x4 não é só botar um cardan e um diferencial lá atrás, não. Porque você tem que compensar a diferença de rotação do eixo dianteiro para o eixo traseiro com um diferencial intermediário. Foi isso que deu errado na falecida Pampa. Não era esse o problema? A Belina 4x4 e a Pampa 4x4 só podia ligar a tração 4x4 na lama, no barro. No asfalto, acabava quebrando o sistema de transmissão. E fora a nota preta, que isso vai custar, é muita grana. Vai ter que mexer no carro inteiro, inclusive no assoalho. Como é que vai enfiar um cardan com um diferencial lá atrás, debaixo do porta-malas? Esquece, tá? É a minha opinião. Seguindo aqui o nosso Boris Responde com a dúvida do Walter Folle, que comenta que hoje existe um número cada vez maior de carros que não possuem aquele gancho ou argola dianteira para amarrar uma corda para puxar o carro, né, rebocar, em situações de atolamento, por exemplo. Ele mesmo adquiriu um Fiat Argo Trek e ficou surpreso em saber que não possui essa argola dianteira, apesar da proposta aventureira do carro. Bom, nestes casos, onde se pode amarrar uma corda para puxar o carro em situações de atolamento? Ele percebe que a maioria dos carros de tração dianteira possui furos em forma de anel nas bandejas de suas suspensões. Eles são para essa finalidade, Boris Feldman? Caso não seja, como proceder em situações de atolamento em carros sem argolas dianteiras? Pois está aí, eu estou tão surpreso quanto o nosso Folle em relação a essas argolas. Eu achava que isso fosse obrigatório. Na Europa é. Muitos carros aqui no Brasil mesmo, você não vê argola, mas tem uma tampinha, você tira a tampinha e enrosca lá a argola, o gancho, né? Se o carro não tem, o jeito é usar o leque, porque o leque da suspensão está sujeito a todos os pesos e vetores de força possíveis. Amarra no leque da suspensão dianteira e puxa o carro por ele. Agora procura algum artifício para você colocar um gancho, deve ter, senão vai no leque. Aqueles buracos no leque, aqueles furos, são para esse propósito? Não. Não. O Alexandre Bacher comprou um WRV e instalou um protetor de cárter da própria Honda. Ele fez bem? Fez. Se a Honda vende, está homologado pela fábrica, protetor de cárter é bom, sabe por quê? Porque protege o cárter. O que tem que evitar, que a gente já falou aqui várias vezes, é usar protetor desses feitos com chapa, soldado. E aí exatamente a função reversa. Não compre um protetor de cárter que não seja homologado pela fábrica, porque ele prejudica
a possibilidade do carro de amortecer choques dianteiros, um crash test. Ele pode jogar água em direção ao filtro de ar e jogar água, acabar em parar dentro do motor, e ainda pode prejudicar a refrigeração do motor. Então, protetor de cárter, muito cuidado, porque o tiro pode sair pela culatra. Boris, antes da gente seguir aqui te perguntando, queria dar uma dica para os nossos queridos internautas, que se você está pensando em comprar um carro seminovo, não compre encrenca. Nossa, já tem tanto problema aí para resolver, vai arrumar mais um. Então vai lá na Olho no Carro, nossa parceira, você vai pegar a placa desse automóvel seminovo que você está pensando em comprar, vai colocar lá no site da Olho no Carro, e lá eles vão te dar um histórico completo desse automóvel, se ele tem indícios de passagem por leilão, indício de sinistro, se tem alguma pendência judiciária. Então fuja de problema, consulte sempre a Olho no Carro antes de comprar um carro seminovo. E para você que nos acompanha aqui, vou deixar um link com desconto de 25% para usar o serviço da Olho no Carro, mas é um desconto limitado. Então, se você bobeou, comeu mosca, perdeu, belíssimo prêmio de consolação, desconto de 15%, link também na descrição. Voltando aqui aos questionamentos do Boris Responde 99, o Aloysio Mello estava olhando para comprar um Kwid 0 km, mas o mecânico dele desaconselhou, porque falou que a barra de direção estava quebrando muito nesse modelo e causando acidentes. Ele quer saber se esse problema foi solucionado nos modelos mais novos ou ainda continua quebrando. Você sabia desse problema? Ele de fato existe, ô Boris? E se existir, você acha que permanece? O Kwid acabou de receber uma restilização e incrementos mecânicos, né? Eu vou te perguntar, Felipe, a gente recebe dezenas, centenas de reclamações de carros aqui que dão defeitos de toda ordem. Nós nunca vimos uma reclamação. Teve do Kwid, sim, em relação ao freio, os primeiros modelos, as primeiras unidades. Depois teve um recall de outro componente qualquer, mas barra de direção quebrando. Nem recall eu vi, nem reclamação nós recebemos. A Renault está muito empenhada, porque o Kwid está vendendo muito bem, é o carro mais barato do Brasil e tem toda a tecnologia, toda a engenharia da Renault que já resolveu os problemas anteriores. Atualmente nós não estamos sabendo de nenhum deles. Olha só, Boris, o Álvaro Gomes está fazendo uma chantagem aqui, falando que promete começar a te seguir, curtir, visualizar, se responder a questão dele. Ô Álvaro, você tem que curtir, visualizar, se inscrever aqui no canal, acionar o sininho, de qualquer maneira, né? Nós vamos conferir. Se ele não tiver inscrito, não tiver cutucado o sininho, nós não vamos responder coisa nenhuma. A gente vai cortar na edição essa aqui. Bom, se você está vendo é porque está fazendo tudo certinho. Ele tem uma Amarok 2013 e tem um vídeo que não deve usar o carro, o veículo dele, para percursos pequenos, porque picape a diesel não é para isso. Ele fala que anda só 2 km da garagem até o trabalho. O que ele faz? Muda de carro ou isso é fake news? Ô Álvaro, vai de bicicleta, pô, 2 km, né? E mais, não é só diesel, não. Nenhum carro vai ter um comportamento legal se você anda 2 km, encosta o carro onde você trabalha, de manhã, de noite, anda de novo 2 km. A temperatura do motor não vai chegar onde precisa, os componentes não vão se ajustar corretamente, porque a temperatura não subiu também o necessário, de modo que isso é o que se chama condição severa. Se você puder, troque o mais rápido possível, com a maior frequência possível, inclusive o óleo do cárter, porque ele se contamina com os gases que passam mais gases, porque o pistão ainda não encontrou direito o cilindro, porque não tem temperatura para o óleo queimar o gás que veio lá da combustão, enfim, 2 km só. Olha, se você me falar 10 km para lá e 10 para cá, eu já acho pouco. 2 é condenável. Se fosse você de bicicleta, tá? Se você quer ver dicas para ir para o trabalho de bicicleta, temos essa matéria no Autopapo, portal Autopapo. Vou deixar o link para você, Álvaro. Quem sabe você ainda entra em forma, tem todas as condições ideais lá no site, no link. 10 dicas preciosíssimas. Falamos de bicicleta também no Autopapo. Acelerando aqui, o Boris Responde, né? Mais do que 2 km.
O Sérgio Santos tem um Honda com câmbio CVT, ele quer saber, Boris, se com o carro em movimento ele pode passar do D para o S, o modo do drive, para o modo esportivo do câmbio CVT. Pode? Tem problema? No câmbio CVT ou qualquer outro automático, você só não pode pôr alavanca em 2 lugares. Em Ré, se você estiver andando para frente, ou no P de parque. Fica à vontade. Seguimos agora com a pergunta do Rubem Barreiro, que não consegue entender uma coisa no trânsito brasileiro. Ele está vendo muito caminhão com aquela traseira mais alta, levantada, traseira arqueada. E ele acha um absurdo, porque o caminhão fica com centro de gravidade totalmente fora dos padrões estabelecidos pela fábrica e na cabeça dele, né, pela lógica dele, tende ao tombamento do caminhão. E ele fala que vê muito desses caminhões nas estradas e não está entendendo por que a Polícia Rodoviária não multa ou apreende este veículo, que pode causar morte de muitas pessoas na estrada. O que você acha desse assunto, Boris? Eu acho que ele tem total razão, mas ele só está enganado quando ele acha que a polícia não está de olho nisso. Está de olho sim, porque é claro que quanto mais elevado o centro de gravidade, maior a facilidade de qualquer veículo tombar igual um armário, né? Assim, pum, porque ele está lá no alto. Então, todos sabem, até intuitivamente, quanto mais baixinho um veículo, mais estabilidade ele terá. Então, esses caminhões são ilegais e devem mesmo ser multados e presos pela Polícia Rodoviária Federal, que é o que ela está fazendo. Também temos matéria disso no Autopapo, o nosso colunista, o Érico Rafael, falou sobre esse assunto, muito polêmico sempre. Mas, contra fatos, não existem argumentos, né, Boris Feldman? Vamos voltar aqui ao nosso Boris Responde. Vicente Peixoto, ele quer saber se pode soltar na banguela o carro com câmbio automático, como ele faz com câmbio manual. Pode, Boris? Está errado nos dois. Não pode pôr banguela nem no manual, nem no automático. A menos que você tenha um carro ainda antigo com carburador, o que eu acho muito pouco provável, porque todos os carros hoje já são com injeção eletrônica. Se você joga em banguela, a injeção tem que jogar um pouquinho de combustível para manter o motor rodando. Se você engata qualquer marcha na descida, as rodas vão fazer o motor funcionar, não precisa de jogar combustível porque ele vai continuar funcionando. Então, tanto no câmbio manual como no câmbio automático, é absolutamente impensável você colocar banguela, ponto morto, neutro, porque isso não só aumenta o consumo, quando ainda prejudica a segurança. Explicadíssimo nos seus mínimos detalhes. Vamos agora à pergunta do Cleitomar Pedro. Quer saber se cair num buraco em uma rodovia federal que está em péssimo estado e danificar o carro dele, se a União é obrigada a ressarcir ou ele tem que arcar com todo o prejuízo. Não é só na estrada federal. Na estrada federal, estadual, municipal, na rua, na avenida, qualquer lugar. Tem uma cratera, é obrigação da autoridade, do governo, manter as rodovias em perfeito estado. Quebrou, a gente pagou impostos pesadíssimos e a União, o município, o estado é obrigado a reparar. Quebrou seu carro, pode entrar na justiça. Aí é que vem o segundo problema, a morosidade judicial. Mas você tem direito de reclamar e de receber pelos danos provocados por aquele buraco, aquela cratera. Comprove o buraco, os estragos que ele fez e a nota das despesas que você teve e vai na justiça. Tem que entrar, que se todos fizerem isso, o governo toma vergonha na cara. Em rodovias privatizadas, mais fácil ainda nesse caso, né? Aí a obrigação é tripla. Guarda o cupomzinho do pedágio, que pode te ajudar. Já temos decisões na justiça aí em favor dos motoristas prejudicados. Boris Feldman, tudo respondido no Boris Responde 99. Se prepare para o Boris Responde 100, que será ao vivo, uma live. Então já vai revisitando ali seus caderninhos, seus livros, consultando, tem um site bom, autopapo.com.br, lá tem muito conteúdo legal sobre automóvel para você se informar.
fica preparado aí para responder nossos leitores. Depois do Bora 100, voltamos aqui à programação normal. Então, se você quiser ter sua dúvida respondida, participe da live. Não consigo participar da live? Mande sua pergunta para borisresponde@autopapo.com.br. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Boris Feldman. Eu que te agradeço, Felipe, e também ao Charles, ao André, que são os nossos operadores de áudio, de vídeo, a equipe do Alto Papo, que nos ajuda a produzir o Boris Responde. Muito obrigado a todos vocês que mandaram as perguntas e possibilitaram o Boris Responde. O próximo, número 100, é um ao vivo chamado Live in English. E, por favor, não me apertem muito, porque eu vou daqui até lá consultar todos os meus alfarrábios e todos os autopapos anteriores para me preparar para as suas perguntas. Muito obrigado mais uma vez. Não se esqueçam de assinar o YouTube, cutucar o sininho e até lá. Gostou das respostas? Assine nosso canal, cutuque o sininho e veja também a playlist com todos os episódios do Boris Responde que preparamos para você.